E hoje nós vamos falar o que podemos fazer com Jesus. A gente vem para a igreja, a gente se preocupa com as coisas que Deus pode fazer nas nossas vidas. Muita gente fica ansioso por aquilo que Deus tem, mas a maioria não se preocupa. O que você faz com aquele Cristo que você recebeu? O que você tem feito da vida de Jesus na tua casa, na tua vida, na tua empresa, no teu casamento, em tudo que você faz? Porque nós ficamos tão focados nas coisas externas, naquilo que nós vemos Deus fazer. E isso é fácil, porque a gente vê. A gente está de um lado e a gente vê o outro lado. Mas nós precisamos entender que a mensagem de Cristo é para transformar a nós. Então não é para a gente ficar tão empolgado com os sinais, prodígios e maravilhas, porque eles devem existir. A nossa vida deveria ser um resultado do sobrenatural naturalmente, mas a gente não sabe o que fazer com Jesus. E nós vamos começar hoje com Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. É uma parte de pessoas que estavam vendo Jesus operando alguma coisa. Acabaram de ver Jesus fazendo um milagre. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Olha a preocupação. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Aleluia! Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Acabaram de ver um milagre, mas estavam preocupados com o dia em que aconteceu o milagre. Acabaram de ver algo que não acontece. Naquela época, raras vezes acontecia. Mas estavam preocupados o que eles iam fazer com aquele cara que estava curando. Parece meio bobo, né? E a gente, Maurício, mas eu não sou fariseu. Os fariseus que não gostavam de Jesus. Mas eu vou te dizer, o maior opositor do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo é a instituição chamada igreja. Não a igreja que é o corpo de Cristo. A instituição chamada igreja. Quando o Espírito Santo começa a revelar, a falar, a ministrar, é onde há mais obstáculos, mais incredulidade dentro da casa de Deus. Das quatro paredes, das placas religiosas. E aí a gente começa a discutir como acertar, porque eu quero que Jesus cure. Mas eu não quero que ele cure e a pessoa que é curada caia no chão, estribuche, isso aí não é a minha praia. Eu quero que ele cure, mas a pessoa tem que ficar quietinha na cadeira. Eu quero que ele cure, mas só quando todo mundo for dispensado e fique somente as pessoas interessadas. Eu quero que ele faça algo na minha vida, mas eu não quero que ninguém saiba como está a minha vida. O que você tem feito com Jesus que você conhece? Vocês sabem, né, já de cor salteado, que eu venho sempre, como professor de escola, revezando. Fizeram a tarefa? Já lembraram das últimas pregações, dos últimos sermões? O que está acontecendo? Porque, olha, eu vou dizer para vocês, honestamente, nós temos tido boas pregações nesse púlpito. Mas eu tenho me preocupado, eu falo, Deus, as pregações são boas, a palavra é de Deus, a palavra é pontual, é aquilo que Deus quer para este tempo, mas me parece que está faltando unção nas nossas palavras, porque ninguém é mudado.
Nós, os pastores, vira e mexe, né, a nossa conversa. A pessoa se compromete. 5 minutos depois, ela já dá para trás. Ela não aceita aquilo que ela tomou como bênção de Deus. E esse problema é o que a gente não está percebendo, que a gente está indo atrás de Jesus. Por quê? Porque Jesus abençoa, alimenta, multiplica o pão, nos dá graça para fazer coisas. Mas nós não estamos verdadeiramente preocupados com Ele, com a pessoa dele. E nós precisamos realmente se preocupar com aquilo que é importante. Damos muita importância para as coisas que esperamos que Deus faça e não pensamos naquilo que nós, como cristãos, temos que fazer. Como estamos demonstrando a nossa fé? Com palavras, com ações? Como que a gente está explicando a nossa fé para as pessoas que estão vendo a gente? Essa semana no discipulado, falava sobre a mensagem, a pregação do Evangelho e missões. Curiosamente, a mensagem ela é pregada, em todos os lugares se prega mensagens. Mas, curiosamente, o evangelismo das igrejas de hoje vai na minha igreja, lá você vai ser curado. Vai na minha igreja e o teu problema vai ser resolvido. Vai na minha igreja e você vai ver como a tua vida muda. Isso não é evangelismo. Evangelismo é: aproxime-se de Jesus e Ele vai te curar. Chega perto de Jesus e Ele vai operar na tua vida. E por quê? Quando Jesus opera, nós vamos estar dentro da igreja, que a gente tanto quer. Mas a gente se preocupa tanto com a estrutura, que o nosso evangelismo hoje é muito barato. Vai lá, que lá tem um apóstolo que ora, lá tem uma pastora, um pastor que faz isso, que faz aquilo. Nossa, é uma bênção. É uma bênção, mas são só instrumentos. Você não entra no restaurante e fica babando pelos pratos e talheres que colocam na mesa. Você gosta da comida que está no prato. Você elogia ou critica a comida que está no prato. Você não fica preocupado com os babadinhos. E sabe, a igreja física, não a igreja que somos todos nós que fazemos parte do corpo de Cristo. São 2 tipos de igreja. Essa igreja aqui é a instituição. Esse treco aqui, hoje está bonito, mas Deus sabe quantas vezes levou tempo para fazer. Cada vez que eu aparecia lá e vi o pastor Rogério aqui passando massa, eu falava: Deus, tem misericórdia. Porque é mais uma semana. Aí será secar, lixar. Os que inventaram isso não tiveram ideia de quanto tempo custou para fazer. E ainda tem gente achando alguma coisa imperfeita. Mas isso é só isso. Semana passada, o LED não estava aceso. Por quê? Porque é só isso. É um enfeite, algo para melhorar a nossa gravação, para que as coisas fiquem bonitas, mas é só isso. Essa cruz não muda a minha vida, mas a cruz onde morreu Jesus, essa muda. Os meus pecados foram pregados naquela cruz, não nessa. Essa é até bonita, aquela era horrível. Dá para entender que existem 2 parâmetros aí que a gente está desviando do caminho. Em 1 Tessalonicenses 1,7 diz assim: e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. E eu tenho uma série de perguntas aqui. Você está sendo um modelo para aqueles que te conhecem? Você está sendo um modelo para a sociedade? Você está sendo um modelo para a igreja? Você está sendo um modelo para a família? Nós realmente estamos transmitindo aquilo que nós cremos de Jesus Cristo nas nossas vidas, porque às vezes falar de Jesus é muito fácil. Tem gente de memória, sabe toda a Bíblia e tal, mas a vida é o que muda. As pessoas têm que ver, eu tenho falado no discipulado, a gente discutiu sobre isso. A pessoa fala: olha, eu não vou com a tua cara, eu não gosto de você, mas eu quero o que você tem. As pessoas têm que ver a nós, que a gente não é lá todo um mar da simpatia, mas elas, olha,
não curto você, mas você tem um negócio que eu quero. Esse é o ser um modelo. Os outros, eles se tornaram modelos na Macedônia e na Caia, por quê? Porque eles tomaram a Jesus Cristo. Eu vejo que hoje a nossa preocupação está em fazer coisas para Deus, em ocupar-nos. E tudo, gente, funciona, mas se tiver de trás disso um espírito que nos guie ao que é correto. Muita gente na época do bazar do Haiti, alguns se surpreenderam no primeiro bazar pelo resultado numérico, valor econômico, e no segundo bazar, vários assim, nós estávamos passando por uma transição econômica aqui na igreja, e muitos vieram, engraçado, muitos, não poucos, muitos vieram. Maurício, você podia dar um pouco do dinheiro para a igreja, sabe que a igreja está necessitando. E a minha explicação era, querido, nós temos 1 ano de oração, nós temos um propósito e nós falamos com claridade para que era. A gente não pode mudar de propósito no meio do caminho, porque depois ninguém mais vai acreditar na gente. E as coisas caem por terra. O problema é que a gente quer ser modelo, mas às vezes o nosso modelo é só da moda. Quantas coisas a gente vai inventando no caminho e todo mundo. O bazar deu êxito, aí todo mundo agora vamos fazer bazar, pensar que agora qualquer bazar que a gente fizer, a gente vai ganhar milhões. Mentira, tem muitos bazares aí em igrejas e não vende 2 camisetas por dia. Há um espírito de trás das coisas que nós fazemos, há um trabalho. Ninguém estava lá na casa da Rosenive, pergunta para o marido, para o filho, passar meses com um monte de caixa entupindo a casa dela. É por isso que dá resultado. Perder tempo, etiquetar, se preocupar, pendurar, achar um lugar para fazer. Existem muitos fatores para que dê resultado. E nós não nos preocupamos com essas coisas, nós queremos só fazer, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer. É bom fazer? É bom fazer. É bom ajudar, mas nós temos que ter um espírito de generosidade para fazer isso. Quando o espírito é correto, as coisas funcionam, as coisas fluem. Você não precisa fazer grandes eventos, grandes propagandas, mas as coisas acontecem. Por quê? Porque o Espírito de Deus está ali. João 13:15, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade e seriedade. Não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Mais uma vez, qual tem sido o meu exemplo diante dos outros? Como é que eu transmito a minha fé em Jesus Cristo para as pessoas que estão ao meu redor? Nós realmente estamos fazendo todas essas coisas? Nós realmente estamos focados no Cristo, que é o que muda a nossa vida e que faz a nossa vida diferente? Ou a gente está tão focado na propaganda a respeito daquilo que Deus faz, e nós nos esquecemos que há um compromisso para nós? No culto de oração aqui que teve no sábado, a gente fala, olha, você quer orar? Deus responde oração. Mas qual é o preço que você está disposto a pagar para que a oração seja respondida? O problema é esse. Todo mundo quer. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Ai, Maurício, jejua 1 semana por mim, pede para Deus, vara a noite orando, pastor Jairo, às 3 da manhã, lembra de mim lá quando você estiver orando. Mas o camba não levanta nem às 9 para orar. Mas ele quer que Deus faça. Ele quer o resultado, mas ele não quer o compromisso. Curiosamente, eu não sei se vocês já observaram, mas todos os 5 pastores que pregam aqui falam todas as palavras, cada um tem um jeito, né? Tem o grunhão, tem aquele mais paizão, tem o mais objetivo, tem o mais explicativo, cada um fala de um jeito, porque são personalidades diferentes. Mas todos estão nos últimos meses falando, gente, acorda, vamos ter compromisso.
Vamos pôr os pés no chão, vamos deixar de ficar no mundo da lua evangélico, vamos andar e vamos avançar, vamos vencer. Deus está conosco, Deus quer a nossa vida, Deus quer transformar, Deus quer ajudar, Deus quer fazer um milagre. E nós olhamos tudo aquilo que Deus vai fazer, mas nós não estamos olhando para nós. O que é que eu tenho que fazer para que essa história seja real? Se nós não vamos querer pagar o preço, querido, não adianta. Nós não vamos fazer muitas coisas. Hoje a pregação não é nem, se pode dizer, uma pregação. A última vez que eu preguei aqui foi uma reflexão. E hoje é mais ou menos isso também, uma reflexão. Não adianta a gente ter 200 mil palavras se a gente não comer nem um almoço domingo passado, porque o prato de hoje vai ficar pela metade. Alguns nem vão beliscar a comida. Mas Deus, o que eu estou falando para vocês é o que Deus está falando comigo. E está me incomodando a mim, no meu íntimo, no meu pessoal. O pessoal do discipulado já ouve essas histórias já há alguns dias e semanas. Mas sabe qual é o enrosco nosso aqui? Por que a nossa vida ainda não mudou? Porque nós não estamos nos posicionando naquilo que nós somos em Cristo. O grupo do Segunda Milhas, o meu grupo, a gente está estudando o livro de Gálatas, fora o livro de texto. E Deus me surpreendeu um dia, eu leio a Bíblia há muitos anos, mas nesse estudo Deus me mostrou que eu falo muito da redenção. Vocês sabem quando é hora de Santa Ceia, o sangue de Jesus, o poder, essas coisas eu falo com uma convicção. Mas Deus falou, Maurício, você esqueceu o outro lado da moeda. Assim como Deus já te redimiu de todo pecado, de toda injustiça, Deus também te abençoou em Cristo. Só que você não está usufruindo desse outro lado da moeda. Mesmo a gente falando, no sábado de oração teve isso, a gente falou, e na hora que alguém foi orar, orando, Senhor, Tu sabes que nós somos pecadores. Queridos, eu vou dizer uma história para vocês que eu ouvi diretamente do Espírito Santo para mim. Deus já planejou te perdoar desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha reservado o filho dele para morrer pelos teus pecados. Então não é novidade nenhuma a gente chegar, eu sei, a religião nos ensinou isso, eu oro isso muitas vezes, mas um dia o Espírito Santo me deu uma prensada na parede e falou, escuta, até quando você vai ficar se lamentando por algo que já foi feito? Quando Jesus na cruz falou, consumado é, não tem mais nada que você possa fazer. Não adianta você vir no culto para Deus te perdoar pecado, não adianta você ficar bonzinho lá em casa para Deus perdoar o seu pecado. Quem sabe o teu marido ou tua esposa te perdoe. Mas você não vai ser perdoado por Deus sem arrependimento. Os nossos pecados que nós vamos cometer daqui a 20 anos já foram perdoados na cruz. O que acontece é que quando eu peco, eu devo me arrepender e pedir perdão por meu pecado. E Deus toma aquele pecado e esquece. Ele nunca mais vai lembrar, mas nós e o diabo estamos todo dia diante de Deus. O Senhor se lembra que faz 20 anos atrás eu matei, eu roubei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a gente continua contando as coisas, mas nós não vemos aquilo que Deus tem para nós. Nós não tomamos posse daquilo que é nosso por direito, por decreto da palavra. É meu, eu posso. Ore por aquilo que vem. Jesus nunca orou pelas lamentações. Jesus lá no meio da multidão, quando foi para alimentar os 5.000, ele não ficou, Deus, o Senhor sabe que eu sou um servo teu, que ando pelos desertos, pelas cidades, falando a tua palavra. Olha agora, Senhor, este povo que precisa de alimento, Senhor, e tem misericórdia. Você não vê essa história. O que tem aí? Alguém aparece, tem aqui uns pães e uns peixes. Senhor, eu te agradeço. E começou a repartir.
e foi multiplicado. Em vez de nós nos lamentarmos, por que a gente não pega a nossa vida, o que eu sou em Deus, e começa, Senhor, obrigado, o Senhor pode mudar o meu caráter, o Senhor me unge com teu Espírito para que eu avance, eu nunca mais vou deixar o diabo determinar o que é e o que não é na minha vida, mas bem, eu tenho poder e autoridade para dizer, Satanás, fora. Satanás, fora. Não é o pastor ungido que vai expulsar o diabo, é o crente cheio de fé, que aceita a autoridade de Jesus na sua vida. Nós precisamos deixar de ser muito babacas, muito covardes. Nós somos crentes que estamos orando, lamentando a nossa pena. Nós temos que nos levantar. Uns domos atrás, eu até pensei que escandalizei alguém, porque a gente sempre está falando da política, do Brasil, da corrupção, ai, a corrupção, e a gente, ai, justiça, justiça. Mas nós somos os mais injustos. E lá no calor da reunião, me veio isso, gente, ok, tudo bem, você não concorda, você está indignado com a situação do país, qual é o preço que vocês estão dispostos a pagar para mudar a nação? Porque do que eu sei de história, as nações que foram mudadas foram homens que se levantaram para dizer a verdade às autoridades, enviados por Deus. Eles começaram a indignar, começaram a orar, a jejuar, e de repente o Espírito tomou eles e falou, vai lá e fala. E eles foram e falaram. Só que o resultado, essas pessoas falaram em nome de Deus e elas foram presas, humilhadas e até mortas. Mas o país mudou. Alguém está disposto a pegar essa vaga de emprego para mudar o Brasil? Se você não está disposto a pegar essa vaga, então não reclame. Apenas ore. Porque nós somos assim, nós não estamos fazendo nada com o Cristo que já mora em nós, nós só queremos que Jesus faça. Eu vou lá na igreja porque eu quero o milagre, eu quero a presença, eu quero isso, eu quero aquilo. Jesus, o shopping center evangélico, Jesus vai dar o reino de Deus já está em mim, em você. Agora é eu e você que temos que manifestar. Você quer ver cura? Ora por cura. Você quer ver milagre? Ora por milagre. Você quer saber do Espírito Santo? Busca o Espírito Santo. Você quer conhecer a palavra? Estuda a palavra. Porque com a Bíblia fechada, ninguém vai aprender nada. Você tem que estudar. Nós vemos aqui a luta, né, que a gente passa com pessoas... Não, olha, conte comigo. Tamo junto. Vocês já sabem que a minha opinião do tamo junto, eu tenho uma vontade de mandar você para alguma parte. Por quê? Porque esse tamo junto é uma mentira, uma hipocrisia nossa. A gente não está junto. Nós não estamos comprometidos. Porque quando eu estou comprometido com Cristo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei aonde eu estou me metendo. E Jesus mesmo falou, olha, você quer entrar na briga? Senta primeiro e faz as contas. Não é pegar o cartão de crédito do Espírito e pela fé, eu vou lá, agora eu vou mudar o país. Não é assim que funciona. Orando, Deus me colocou duas situações que eu já contei algumas vezes aqui. Vários de vocês querem cura, vários de vocês querem milagres, vários de vocês querem uma resposta de Deus. Mas o problema é que vocês estão olhando para propaganda. Vocês não estão indo no lugar onde realmente existe a solução. Um garoto lá pelas década de 50, nos Estados Unidos, foi diagnosticado com uma doença incurável e o médico falou, você tem 3 meses e não pode nem sair do hospital, você vai ter que ficar aqui, vai morrer aqui. Não havia mais o que fazer. O pai, como não tinha mais aonde se apegar, comprou uma Bíblia e deu para o garoto. E o garoto abriu a Bíblia e começou a ler todas as promessas de cura na Bíblia. E ficou marcando. Tudo onde que tinha uma promessa de cura, ele marcava e recitava e falava durante 1 mês. Ele lia todas aquelas promessas. No 2º mês, ele continuou lendo todas aquelas promessas. E nada acontecia, mas ele continuou mastigando.
No terceiro mês, quando estava terminando o terceiro mês, um dia ele acorda, no mesmo lugar de sempre, com os mesmos sintomas, e vem nitidamente na mente dele: se Jesus já me curou, o que é que eu estou fazendo deitado nessa cama? Se levantou dali, ele era jovem, foi para a escola, depois foi para o seminário, e teve um ministério pastoral de 50 anos. Ele ia morrer. Nós queremos a cura instantânea. Ai, Jesus me cura agora. Mas você não vai atrás do Jesus que cura. Você não quer saber por que Jesus permitiu essa situação na tua vida. Talvez Deus está te chamando a atenção e fala: ó, dá um tempinho, desconecta um pouco das redes e vai para a minha palavra. Come a minha palavra, porque no meio que eu vou te curar, mas no processo eu vou te mostrar um novo ministério. Talvez eu vou te mostrar coisas que você ainda não entende. Uma mulher americana também, esposa de um senador americano, na época, lá pelos anos 70, ela queria saber do Espírito Santo. Havia igrejas avivadas e não avivadas. E ela estava em uma que não era nem uma coisa nem outra, e ela não entendia, porque cada vez que ela perguntava sobre o Espírito Santo, as explicações é aquelas coisas básicas, né? Ora com fé, não, você tem que jejuar, você tem que fazer isso. E como eles têm 3 meses de férias lá no inverno, ela pegou aquelas férias, foi para uma casa do campo, Bíblia e caderno na mão. E durante 3 meses aquela mulher leu tudo que tinha do Espírito Santo na Bíblia e anotava, e fazia as anotações. Ficou 3 meses só descobrindo o que a Bíblia falava a respeito do Espírito Santo. 3 meses depois, a parte ela ser cheia do Espírito Santo, ela escreveu o livro O Consolador, Catharine Marshall, falando sobre o Espírito Santo. Por que eu estou te contando isso? Para que você entenda de que as coisas não são micro-ondas, que as palavras vêm, mas você tem que pegar a palavra. Você quer mudança na tua vida? Paga o preço. Não adianta você vir na igreja, não adianta você participar das cerimônias, não adianta isso se no teu coração você não está disposto a mudar. Não adianta nós pregarmos muitas mensagens divinas se no teu coração você toma aquela palavra e fala: olha, muito bonito. Sabe aqueles caras que têm bibliotecas com livros até o teto? Mas se você pergunta, quantos desses você leu? Nenhum. Mas é bonito, né? Dá um ar de que a pessoa é culta. Mas ela nunca leu um livro. Será que os anjos não nos estão vendo e falam: Jesus, esse povo fala que te conhece, mas eles não sabem nada a teu respeito, eles não têm intimidade contigo, eles não veem que o Senhor está ali, que o Senhor já deu aquilo que eles estão pedindo, algo que eles já têm. Só que eles não tomam posse daquilo que o Senhor já deu. João 1,6 e Colossenses diz assim: todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. A minha pergunta é: nós estamos vivendo com Cristo? Você realmente que é crente, batizado, membro da congregação, você está tendo uma vida íntegra com Jesus? Ou você está vivendo do testemunho e da vida de outros? Eu gosto muito do Espírito Santo, mas teve um dia que aqui, eu falei: Deus, chega de ficar olhando para Benihim, chega de ficar olhando para a irmã fulano de tal, para o pastor não sei o quê. Eu conheço pessoalmente 3 pastores que escreveram livros sobre o Espírito Santo, e os livros são 10. Eu li todos eles, mas não foi a minha experiência, foi a deles. Eu posso contar, dar testemunho, vocês falam: ai, que lindo, que aleluia, glória a Deus, mas não é a minha experiência. Eu quero falar do que eu conheço do Espírito Santo. Eu quero falar do que eu conheço de Jesus.
Quando eu estava no Movimento da Glória lá na Bolívia, acontecia uns negócios muito curiosos. Eu sou tímido por natureza e eu não sou uma boa testemunha de Jesus na rua, porque eu não tenho coragem de falar para quem está do meu lado. O meu caráter, eu não faço isso sozinho, eu não faço. Tem que ter alguém para empurrar, mas eu sozinho, de livre e espontânea vontade, esquece. Quando eu entrei na presença de Deus e a glória começou a fazer uma manifestação na minha vida, eu estava levando meu filho para o colégio dentro do ônibus e eu levantava as mãos, passava pela casa de Espanha. E a gente tem o Brasil não tem muita tradição, Portugal e Brasil, de ver como Portugal a mãe, né? Mas na Bolívia, América Latina, a Espanha é a nação mãe. E eu passava pela casa de Espanha e levantava os meus braços dentro do ônibus e, Senhor, eu abençoo a Espanha, abençoo esta bandeira, esta nação. Meu filho olhava assim, pai, o senhor está louco? Foi nesse mover das coisas que eu comecei a testemunhar de Jesus. Onde eu ia, eu falava. Entrei num bar, pedi uma Coca-Cola e comecei a pregar. Eu nunca fiz isso na minha vida. Mas quando as coisas acontecem, quando Jesus faz parte, quando a gente deixa Jesus só como cachola, conhecimento literário, nós não fazemos nada. E sabe, hoje eu quero dar essa reflexão, a gente não vai fazer grandes eventos aqui. Mais ou menos, eu estou resumindo o que os pastores vêm pregando durante meses aqui. Gente, aprisco, acorda, pelo amor de Deus. Acorda. Não é do sono que vocês sentem hoje pelo clima, pelo calor, pelo horário de verão e por todas as desculpas que a gente tem. Acorda para a vida, acorda para o Espírito de Deus, porque Deus quer fazer coisas poderosas nas nossas vidas. Deus quer usar esse lugar, Deus quer usar as nossas vidas para transformar a sociedade. Deus pode, vocês podem fazer isso. Já está em vocês, só que vocês não querem. Ficam aí lamentando nessa reza beata, né, de, ai Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? O que Deus colocou nas tuas mãos? Seja atrevido, use, ore, jejue, coloque diante de Deus. Pare de viver na sombra dos teus antepassados. Deus não é Deus de mortos, disse Jesus, é Deus de vivos. Deus falou e operou com Abraão, acabou. Deus falou e operou com Isaac, acabou. Deus falou e operou com Jacó, parou, acabou. Agora Deus tem que falar e operar em nós. Nós precisamos de Cristo. Acredite na redenção e no perdão de pecados. Aceite a tua identidade em Cristo. Você tem que aceitar. Sabe, não fica aqui querendo ser bonzinho, querendo ser diferente, querendo agradar a liderança da igreja. Isso aqui é casca. Nenhum de nós, por melhor que sejamos, não podemos salvar nem a nós mesmos. Pior vocês. Então não se fiem muito de ficar preso a nós, porque é bem capaz de que vocês vão para outro bando, outro lugar. Vocês têm que se fiar de Jesus Cristo, porque quem morreu na cruz foi Jesus Cristo. Quem deu as bênçãos foi Jesus Cristo. As riquezas materiais que nós tanto anelamos, e a gente veio para o culto pedindo a bênção de Deus, a gente oferta pedindo a bênção de Deus, mas nós temos que entender o processo do Espírito. Deus está fazendo coisas boas aqui. Na época, quando o pastor tomou a decisão de mudar o sistema das ofertas, outra vez, vem todo mundo, ai pastor, que não pode, que a palavra diz que tem que entregar no altar e que não sei o que tal. Aí vão na Bíblia, foram na Bíblia e descobriram que tinha muitas formas. Aí de repente colocamos aquela caixa dourada lá atrás. Mais umas semanas de, ai, como que vai fazer, mas como que tem que ser lá atrás? O problema não está no lugar, na forma, se vem alguém e fala uma hora sobre a oferta.
O problema está, você é oferta? Você é um fiel dizimista? Será que você não está olhando, ai, Jesus curou no sábado. Por que no sábado? Por que ele não deixou para o domingo? Será que você não está preocupado com a caixa dourada? Que eu, sinceramente, eu não vejo a hora. Existe um plano aí de fazer um treco lá atrás e ela vai desaparecer. Deus queira muito rápido. Marcelo, vai formulando aí uma coisa. É só casca. Nós nos preocupamos tanto com as coisas externas e não estamos preocupando com o que realmente importa. Esses dias eu falei com um casal e eu falei, olha, é legal você cuidar da casa. Por exemplo, nós fizemos isso. Não é, essa cruz não me salva, mas essa cruz aqui ajuda no vídeo, na estética da igreja. Mudar as cadeiras foi bom. Cada dia está melhorando. Hoje tivemos lá, não sei como chama aquela escadinha, mas ajuda. Eu não quero ver a pastora cair. Um dia eu estava lá vendo ela na pontinha da mesa assim, eu falei, meu pai, tem misericórdia, né? Não fui o único, teve outros que viram a mesma coisa. Então, legal, isso ajuda, é melhor. Hoje temos ar-condicionado, é bom, mas isso não muda a nossa vida. Você vai vir para casa e a tua vida vai continuar a mesma nhaca. O que muda a tua vida é conhecer a Jesus. É colocar o Espírito Santo. Você quer o Espírito Santo? Não venha falar para mim, ai, pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, olha por mim, ora por mim. A gente vai orar. Mas o que você está fazendo para receber o Espírito Santo? Quanto de Deus você sabe na Bíblia? Quanto que do Espírito você conhece na palavra? Catherine Marshall não sabia nada do Espírito Santo, 3 meses depois escreveu um livro a respeito do Espírito Santo. E isso se transformou no ministério dessa mulher. Será que Deus não quer fazer alguém aqui escrever um livro a respeito de algum tema? Será que Deus não quer te despertar no ministério e você fica se lamentando da tua vidinha medíocre? Com Deus, glória a Deus, Jesus comigo, mas a minha vida é medíocre. As pessoas olham para mim e ficam com pena de mim. Elas não veem nada de bom em mim. Elas não veem, puxa, olha, eu sei o que ele passa, mas olha, vale a pena. Eu sei. Para terminar, em Gênesis 33, 20, diz assim, curiosamente, na nova versão internacional, já diz direto. Nas outras versões, tem um asterístico aí informando o que significa. Ali edificou um altar e lhe chamou El Eloé Israel, que significa Deus, o Deus de Israel. Quando eu descobri isso, gente, eu falei, não, eu quero isso para mim. Em todas as Bíblias que eu tenho, depois desse versículo está ali, El Eloé Maurício. Porque não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o Deus de Maurício, porque Maurício está vivendo aqui e agora. Abraão, Isaac e Jacó já foram. É passado, mas é a minha vida que está acontecendo aqui e agora. É a tua história que está acontecendo aqui e agora. A mudança das nossas famílias, a mudança do nosso trabalho, a mudança da nossa empresa, da nossa comunidade, da nossa igreja, dos ministérios, está em nós. Nós precisamos discernir isso. Nós precisamos entender o que é que nós estamos fazendo. Por isso não adianta a gente ficar pregando um monte de palavras aqui. Não adianta a gente fazer um monte de eventos se nós não estamos dispostos a pagar o preço. O culto de oração de sábado foi até uma coisa curiosa, porque a pessoa que marcou, aí um domingo antes eu falei, e quem vai dirigir esse culto? Porque a pessoa marcou o culto, não eu. Ah, eu acho que o pastor. Eu falei, peraí, quem está nos ministérios já escutaram esse sermão. Mas vale a pena repetir para quem não entende. Com essa reforma da igreja, eu fui falando para Carlinha e Companhia Limitada, para todos os envolvidos, eu falei, ó, seguinte, eu preciso que o pai da casa seja um homem cheio do Espírito Santo.
A mim não me vale que o pastor seja pedreiro. Aliás, ele é desordenado, bagunceiro e dá trabalho para limpar. E eu falo, gente, vocês marcaram um multirão na igreja, vieram, comeram, cada um fez uma coisa, aí eu preciso ir porque a minha tia, a minha avó e não sei o quê. E depois eu desci e eles, depois das 10, eles dois estavam aqui, passando aspirador, arrumando coisas. E eu falei, peraí, nós estamos fazendo um evento, ai que bonito, WhatsApp, foto para cá, foto para lá, olha, eu estou no mutirão, mas na realidade, o que nós estamos fazendo de verdade? Porque se a gente for inventar, eu vou inventar agora um monte de coisa. Nós esse ano vamos fazer 10 acampamentos na igreja. Quem vai dirigir? Quem vai buscar o lugar? Quem vai ver onde que está? Ah, está lá o pastor, ele é o responsável. Se vira. Entende? É isso que a gente está fazendo com a nossa fé em Cristo. A gente está jogando a peteca para os outros e achando que Deus vai abençoar porque está no nome dele e acabou. Está dentro da igreja e vai funcionar. Para os do ministério eu falei, eu não quero ver o pastor trabalhando esse ano. Não é porque ele tem que mostrar que ele trabalha. Eu prefiro ver ele cheio do Espírito Santo. Eu preciso que o pai da casa seja cheio do Espírito Santo. Pouco me interessa que o pastor venha fazer concertos aqui. Hoje eu vim aqui 2 vezes, alguém me mandou um aviso que estava na porta e não estava. Eu pensei até que era um fantasma. E eu saí correndo para ver e não estava. Mas o pastor já estava aqui, arrumando, porque deu pane aqui nas coisas e ele estava aqui. Eram 8 da manhã. Nós chegamos às 10 e a gente já não vê a hora de se ir embora. E a gente nos preocupa. A gente deixa o copinho no chão, a gente malemar dá um tchau e vamos embora. E então, por quê? Porque a gente não faz parte. Porque quando você faz parte, você já foi na casa como visita, os donos da casa ficam loucos para te atender da melhor forma. É um monte de coisa e arruma e passa a vassoura para cá e para lá, porque a visita está chegando. Nós precisamos entender aonde que nós estamos. Nós estamos numa igreja, num ministério, e nós temos tudo para dar certo. O problema é que nós ainda não estamos unidos no mesmo sentido. Alguns vêm para receber alguma coisa, outros vêm para fazer alguma coisa, tipo, vou lá, faço algo, dou uma oferta e Deus vai me abençoar a semana inteira. Mas Deus não vai te abençoar com milhões que você deposite na arca do tesouro. Deus vai abençoar quando o teu coração se dispor a ouvi-lo e a entender aquilo que ele tem para você. Sermão lindo, né? É tudo que eu queria ouvir num domingo, Maurício. Mas sabe, Deus quer. Deus tem me chamado tanto a atenção e eu tenho orado e pedido, Senhor, eu quero ser uma pessoa transparente para mim mesmo. Eu quero me enxergar como o Senhor me enxerga. É batata. O pessoal do discipulado já está até careca de saber. 5 minutos depois eu estou fazendo um negócio e o Espírito vem e fala, Maurício, como que você faz? E eu falo, ai Deus, é ridículo, eu sou um marmanjo e estou fazendo coisa de prezinho errado. Por quê? Porque eu nunca tinha parado para pensar. A gente nunca tinha parado para pensar sobre a Santa Ceia. A maioria de vocês não estava, mas eu vou dizer uma coisa que eu vou jogar a peteca, a bomba para vocês. Você sabia, várias vezes, no primeiro culto do ano, eu falei sobre isso. Nós fazemos tanto cerimonial com a nossa Santa Ceia, e olha que ela já foi dividida, tem gente que fala, ai, mas por que vocês dão para as crianças? Mas nós já oramos aqui por transubstanciação, que é a doutrina da Igreja Católica que crê que aquele pão se converte em carne e o vinho ou suco de uva aqui no Brasil se converte em sangue de verdade de Cristo. É tanto cerimonial e às vezes a gente vai orando e tal, e nós já oramos aqui várias vezes. E quem ora aqui? Os pastores, os líderes, nós oramos isso. Sem pensar. Alguém, o dia, tem que cair a ficha e assim.
Agora eu estou estudando sobre a Santa Ceia, por quê? Porque já me bombardearam com tanta pergunta que tem umas que eu falei, não sei nem como responder uma pergunta dessa. Eu tenho que ir atrás, porque eu não entendo isso. Eu respondo segundo aquilo que eu creio, aquilo que eu já vi. Mas nós precisamos nos posicionar. Eu acho muito legal o que Deus está fazendo nesse grupo aqui. No outro slide, El Eloé aprisco. Deus, o Deus do aprisco. Há um Deus que quer fazer uma obra neste lugar. Mudar a Aldeia da Serra, mudar Barueri, Jandira, Itapevi, Santana do Parnaíba. Deus quer mudar as histórias das famílias. Para vocês que olham para esses lugares, para esses condomínios cheios de mansões e Ferraris, gente, é a terra mais deserta. Os corações estão secos. Quem vai levar água para esses sedentos? Quem vai alimentar? Umas 2 semanas atrás, eu e o pastor, nós fomos lá no pastor Massal, e ele perguntou, toda a maioria é pastor, vocês estão na vontade de Deus? Na minha época de igreja, falava assim, você está no centro da vontade de Deus? E todo mundo ficou assim, né? Uns, claro, eu sou pastor, eu oro, eu prego, eu faço, eu estou na vontade de Deus. Mas será que é isso que Deus quer para você? Será que é isso que você está fazendo, é o que Deus pediu para você fazer? Será que você não está fazendo na emoção, no embalo? Bom, eu vim, era uma terça, aí me deu uma luz, eu falei, à tarde eu vou lá orar. Aí eu desci aqui para orar antes de ir para o Domus. Coloquei Bíblia, bem Maurício, é tudo isso aqui que vocês estão vendo. Papel, faltou aqui o meu marcador. Coloco as coisas e começo a orar. E Senhor, diz a tua palavra aqui, Senhor, e tal. Aí eu me lembrei do pastor Bassal e Espírito Santo, qual é a tua vontade? Eu realmente estou no centro da tua vontade? Qual é a tua vontade para a minha vida? E instantaneamente, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, toca a vida do Gabriel e da Helena lá em Cuba, Senhor, eu cubro a vida deles com o sangue de Jesus, vai lá e Senhor, e abençoa o Roland e a Heidi Baker lá em Moçambique, e faz isso, pega o Leandro, filho do Jairo e da Vilma, Senhor, e ministra sobre ele, e vai, e veio um monte de nomes de pessoas que eu mal tenho intimidade. Algumas delas são meus amigos, outras eu só conheço de nome. E comecei. E sabe como terminei a oração? O Espírito me dizendo, alimenta as nações. Eu, como sou de ação social e missões, eu amei aquilo. Eu falei, aleluia, Senhor, que o aprisco alimente as nações, que o aprisco alimente as nações, Deus, que o aprisco alimente as nações. Agora a peteca está com nós. Você quer alimentar as nações? Os discípulos tiveram essa coisa, mas Jesus, o que a gente vai fazer? A gente não tem dinheiro. Como que o Senhor quer que a gente alimente essa multidão? O que vocês têm na mão? Um duvidou, o outro foi, tem um moleque ali com os peixes. Traz isso. Eu te louvo, eu te agradeço. E vai repartindo. Se quer alimentar as nações, reparte, dá o pão que você tem na boca. Sabe, compartilha daquilo que você tem. Literal, espiritual, emocional, físico, total. Derrama a tua vida diante de Deus. Eu estava interessado em orar pelas coisas que eu sabia que eu tinha na minha lista. Mas quando eu pedi qual é a tua vontade, a minha oração mudou o curso e foi para outra banda. Será que a gente não precisa perguntar a Deus, qual é a tua vontade para mim? E posso dizer para vocês, essa semana uma pessoa lá nos Estados Unidos, conversando comigo, ela me fez uma pergunta. E como nunca, um raudal. Hoje eu estou aqui assim, devagar, quase em câmara lenta. Mas um raudal saiu da minha boca. Ontem eu descobri que aquela palavra que eu dei para uma pessoa
já chegou aos ouvidos de uma congregação. Alimenta as nações. O que eu tinha para dar? Era o que eu conhecia. Hoje eu estava falando que o Espírito Santo me mostrou isso. Ele fez a pergunta, eu falei o que Deus tinha me mostrado e ele foi e alimentou. E eu reparti o pão que eu comi e dei para outro. Ele pegou o pão e deu para outro. E quando viu, mais de 300 pessoas comeram do mesmo pão. Aí Deus, Maurício, alimenta as nações. Aprisco, alimenta as nações. Vamos alimentar as nossas casas, vamos alimentar a Aldeia da Serra, vamos alimentar porque o mundo tem fome e sede de justiça, o mundo está sedento da palavra de Deus, alimente as nações. Mas para que isso aconteça, El Eloé Aprisco, El Eloé Maurício, El Eloé você. Deus, o meu Deus. Que as pessoas saibam quem é o teu Deus. Em primeiro lugar, eu acho que vocês deveriam aprender quem é o Deus de vocês. Se Cristo já pagou pelos meus pecados, se Cristo já me redimiu de todo o poder do pecado, se em Cristo Jesus eu sou uma nova criatura, o que é que eu estou fazendo, vivendo no passado? No passado, covarde. Em Cristo, mais do que vencedor, corajoso, ousado. No passado, miserável. Em Cristo, abençoado. Tudo, aonde você pisar a planta dos teus pés, aonde você pôr as mãos, será abençoado. Amém? Amém, olhe lá, né? Você sabe que amém diz assim seja, eu concordo, assina embaixo. Agora, cuidado que vocês assinam esses contratos de cartão de crédito e depois não sabem que os juros são altos. Tem um bando de anjo, graças a Deus tem anjo aqui. Tem um bando de anjo anotando os nossos améns. Agora a gente vai para casa, comer alguma coisa boa, dormir um soninho de tarde. Será que até às 10 da noite a gente ainda lembra daquilo que a gente assinou? Do nosso compromisso?